Nós estamos, esse texto que eu li, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, diz assim: amado, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar ou provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Nós vamos encarar dias semelhantes a esses. Essa carta que Pedro escreve, essa carta é um consolo, essa carta é um bálsamo para aqueles irmãos naquela época. Pedro, ele está escrevendo para um momento delicado, de uma extrema perseguição. E quando Pedro escreve essa carta, hoje eu estava meditando e eu naveguei, eu fui assim, sabe, e eu vivi um momento, e eu fico pensando, Deus, será possível que é preciso isso? Irmãos, vocês sabem qual é o tempo que nós vamos viver uma comunhão intensa? Vocês sabem qual é o tempo que nós vamos viver assim um momento, os momentos extraordinários da vida espiritual? Vai ser nos tempos de perseguição. Escreva isso que eu estou dizendo e está gravado. Vai ser nos tempos de perseguição, onde nós vamos achar refúgio na casa um do outro, onde nós vamos estar chorando junto, e Deus tomando as nossas vidas, orando pelo outro, pedindo perdão, querendo se aproximar. Vai ser nesse tempo. Esse tempo aqui que Pedro escreve essa carta, irmãos, é interessante porque no capítulo 1, versículo 1, vai dizer, está destinada aquele povo que estava, ele vai dizer, estrangeiros, né? Aquele povo que estava dispersos, que deixaram as suas casas, deixaram sua terra, deixaram seus bens. Imagina, vem aqui comigo, se abandonaram tudo, porque tem uma perseguição muito extrema. Não dá tempo aqui para a gente falar, mas deixa eu só falar aqui, porque essa perseguição, o imperador, aconteceu, a história fala que foi o próprio imperador que promoveu um incêndio na cidade de Roma, e queimou ali uma parte daquela cidade, e ali se voltaram contra os cristãos, e o imperador levantou uma perseguição terrível, e quem era cristão estava com a sua vida na forca, ou morria ou saía, e eles saíram sem destino, deixaram lá tudo para trás. Eita glória, por amor a Cristo, porque eles poderiam ficar e negar Jesus, mas eles estavam vivendo um extremo de perseguição, mas o seu coração, os seus corações estavam no céu, estavam em Cristo. Eles estavam vivendo momentos terríveis, mas o coração incendiava pela presença do Espírito Santo, mas o coração deles não apartava de Jesus. Era fácil abrir mão de Jesus e ficar lá, mas eles saíram. E Pedro, é interessante que Pedro, ele vai ministrar, e as primeiras palavras de Pedro não vai na direção da questão humana, não vai na questão das necessidades humanas, vai na questão espiritual, porque aquele povo estava envolvido, estava embriagados com a presença de Deus. E ele comenta logo, ele começa a falar sobre a presença, e ele diz, os eleitos, perseguidos, mas eram eleitos, fora da terra, mas eram eleitos. Eles não perderam a identidade, eles estavam fugindo, mas eram eleitos, abriram mão de bens, de tudo, mas eram eleitos de Deus.
E ele diz aos eleitos, e ele vai falar aqui sobre o versículo 3, vai falar sobre a nova criatura. Aí ele fala da salvação, e no meio dessa perseguição, Pedro ainda consegue falar de amar a Deus. Que coisa, irmãos! Era mais fácil Pedro começar dizendo: ei, Deus é poderoso para guardar vocês, Deus não deixa vocês. Claro que Deus não deixou aquele povo, mas Pedro estava dizendo: não, tem uma causa maior. Ei, a perseguição, ela pode ser uma tragédia, mas tem um propósito. O propósito é a salvação. A salvação de vocês foram regenerados para a salvação. Isso Pedro estava passando para eles. Olha a mensagem do versículo 4, capítulo 1 ainda, eu volto já para onde nós lemos. O versículo 4 vai dizer: para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar nos céus. Pedro está dizendo: aguenta firme. Pedro está dizendo: não abra mão de algo que é muito maior do que essa perseguição. Pedro está dizendo: tem algo incorruptível, algo que não perece, algo que não apodrece, algo que não fica velho. Então não abra mão disso. Aí eu trago para a igreja: você já tentou abrir mão de Jesus? Por quê? Você tentou sair da igreja por uma lutazinha qualquer? Por uma traição? Tem algo maior do que essa luta que você está passando. Aleluia. Algo incorruptível, algo que não fica velho, algo que não perece, algo que não apodrece. Deus está dizendo para você: aguenta. Dá uma olhadinha para o irmão, diz: aguenta as pontas aí. Aguenta. Porque tem coisas grandes de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedro traz uma esperança, uma mensagem de esperança para esse povo. Paulo exalta a sua mensagem, diante disso, Pedro, ele traz essa mensagem olhando justamente para a eternidade. Porque a eternidade é maior do que aqui. O espiritual, ele é sempre maior do que o material. O espiritual sempre vai reger esse mundo aqui, irmãos. E você precisa ter esperança para vencer as provações da vida. Prega comigo, diz para o irmão, talvez você vai falar para alguém que está precisando ouvir, pega com firmeza na mão dele, com respeito, e diga assim: tenha esperança, as provações vão passar. As provações faz parte da nossa caminhada. O versículo 12, onde nós estamos lendo: as provações faz parte da nossa caminhada com Cristo, por causa da nossa fé. Irmãos, Jesus, ele tem um texto bem conhecido, no capítulo 5 do Sermão da Montanha, de Mateus. Jesus, no capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, Jesus, ele vai exaltar esse assunto que eu estou falando com vocês. E eu gosto do Juninho, porque eu acabo de falar, ele já bota ali. Recebe aí, Juninho. Ô glória. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do pecado. É assim? Então vamos ler junto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Justiça, causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Queria que você lesse isso comigo, e depois você dá um brado de glória aí. Vamos lá. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
está aqui. Vale a pena abrir mão de Jesus? Vale não. Viver a justiça do Evangelho é algo espetacular. Pastor, mas atrai perseguição. Isso está dizendo que você está participando dos sofrimentos. Isso está dizendo que você é autêntico, um cristão autêntico. Mas olha aqui mais na frente. As provações, irmãos, ela é compatível à vida cristã. E nós vamos ver isso. Olha o que é que Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 12. Olha o que é que Paulo diz aí, ó. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Diz para o irmão: dá para você conviver com as perseguições? Não, fala comigo, vai. Diz assim, ó: dá para você conviver com as perseguições? Dando glória a Deus, dando aleluia, sabe? Dando glória a Deus e aleluia, e vencendo. Não, Deus não vai tirar todas as lutas suas. É o tempero da fé. Pedro, nesse mesmo livro, carta, capítulo 1, 7, ele vai falar isso. Que é o ouro provado, passado no fogo. Você prega mais eu? Vamos lá, profeta de Deus, pega na mão do irmão. Diz assim: Deus está purificando a sua fé. Solta não, não solta não. Deus está purificando sua fé, porque Ele quer te dar algo muito grande, muito maior. Ele quer te dar algo que você não tem capacidade agora. Ele está purificando a sua fé. Ele está lapidando a sua fé, senão você vai abrir mão. Senão você vai abrir mão. E é interessante porque o próprio Jesus disse isso. Olha como é compatível com a nossa vida. Jesus, ele vai dizer: no mundo só tereis alegria. Vocês são pessimistas, irmão? São igual o pastor de domingo? Pastor, é interessante. Eu gosto dele porque ele é mais baixo do que eu, irmão. Glória a Deus. Então veja bem, ó. Jesus vai dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. Preste atenção, deixa esse texto aí. Você na aflição, na tribulação, você tem paz. Meu Deus do céu, como pode um negócio desse? Isso é negócio de Deus, irmão. Isso é negócio de crente. Não, ai meu Deus, ai. Não, você tem paz. O pau está truando e o diabo está lá fora dizendo: ela vai cair, ele vai cair. Aí você está lá dentro tendo paz. Você está lá dentro glorificando, exaltando, dizendo: já é hora do culto para mim ir para a igreja. Você tem paz, tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo: viva com as lutas. Pastor, vou fazer 77 dias de campanha e eu vou ficar sem nenhuma luta. Duas coisas vão acontecer: ou tu vai para o céu, e a outra é ruim, ou tu vai se desviar. Porque se for para o céu, aí acaba tudo. Lá não vai ter, as lágrimas vão ser enxugadas. Você não vai ter mais luta, não vai ter mais peleja, não vai ter mais doença. Mas aqui não. Diz para o irmãozinho aí, diz aí, mas aqui não. Aqui tu vai ser treinado para ser um bom soldado de Cristo. Quanto mais luta, mais graça tu recebe. Quanto mais luta, mais unção de Deus tu recebe. Quanto mais luta, mais fé tu recebe. Então nós vamos aqui, nós estamos vendo isso, que a gente pode conviver com isso. Habilidade para conviver.
E o diabo gosta de mandar aqueles que dizem, ai meu Deus, aí é luta. O diabo gosta disso. O diabo gosta de andar. O diabo diz assim, reclama mais, porque ele não tem habilidade. Aí tem outros irmãos, que o pau está truando, e o camarada é sorrindo. Vocês já viram esse tipo de gente? Você conhece ele e diz assim, rapaz, esse irmão está passando, meu Deus do céu, mas ela é, glória a Deus, aleluia, dando glória, sabe, é um negócio extraordinário. É isso que Pedro está dizendo, cadê? Pedro está dizendo, não estranheis. Você não pode estranhar, isso é coisa normal. Você não pode estar, sabe, se desesperando, é coisa normal, não estranhar dentro de prova que vem sobre vós. Aí nós vamos lá, olha o capítulo 1 de Filipenses, para nós sair daqui, capítulo 1, versículo 29, olha aí, como é que diz? Porque vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas o quê? Meu Deus, essa Bíblia, não sei não, essa Bíblia é terrível, porque a gente queria outra coisa, mas irmãos, aqui está dentro da esfera da justiça, de sermos discípulos de Jesus. Então nós vamos ver aqui, olha o que é que Tiago diz. Tiago, na sua epístola, bora aqui, Tiago capítulo 1, versículo 2, olha o que é que ele vai dizer. Meus irmãos, tem de grande gozo, quando caístes em várias tentações, provações, em várias provações. Como é isso? Mas espera ainda, Juninho, deixa aí. Olha o que é que ele vai falar. Primeiro ele está dizendo que nós temos que ter alegria, né? Quem é que gosta de sofrer? Dá um glória a Deus aí. Isso é anti-humano. Isso, rapaz, já pensou, quem quer sofrer? Mas se eu disser assim, quem quer bênção? Está dentro da cachola, né? Quem quer bênção? Mas veja bem, meus irmãos, tem de grande gozo quando caíssem em várias provações. Nós não se alegramos por causa do sofrimento, ou por provações, mas pelo resultado que ela traz, os frutos que ela traz. Querido, se a gente tiver o bom senso de olhar com essa visão, veja bem, por que Tiago está dizendo, tem de grande alegria? Vamos lá, o versículo, aí ele vai dizer, não, o versículo 2, Juninho. Pronto, versículo 3, perdão, vamos lá. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Produz o quê? Produz paciência. Por isso que Tiago está dizendo, se alegrai, grande alegria. Por quê? Não é pela provação, não é pelo o sofrimento que ele está passando, mas ele sabe que vai produzir isso aqui, vai produzir fé, produzir paciência. Diga para o irmão assim, você é paciente? Não responda. Diga só para ele, se você não for paciente, vou mandar Jesus botar umas tribulaçãozinha, umas provaçãozinha, porque ela vai produzir paciência. Aquele crente, sabe, irmão, aí quando vem, ele fica bem mansinho. Oh glória. Vamos lá. Então vamos ver aqui os frutos, o resultado, os frutos que produz em nós. Olha o que é que Paulo, eu vou já encerrar, Paulo capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, olha o que é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, diz assim, não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações. Rapaz, eu não sei como é que Paulo escreveu um negócio desse. Olha, nós se gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, lê comigo, vamos lá, a paciência, a experiência, maturidade, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão. Olha o que a tribulação traz para a sua vida,
Daqui um pouco os irmãos vão orar aqui, manda a tribulação, Jesus, manda a tribulação. Daqui um pouco os irmãos vão orar isso, mas veja bem, é a palavra. Quando ela chega trazendo fel. Mas olha o que é que ela vai produzir. Ela vai produzir em você paciência, vai produzir em você experiência, maturidade, para conviver com todas as situações. Tem uma luta, você sabe como se conduzir. Tem uma perca, você sabe como está dentro dessa perca. Maturidade, raízes. É isso. Porque essas provações faz isso. Vamos passar aqui. Precisamos olhar para o sofrimento presente pela visão bíblica, a visão da glória futura. Escuta, eu vou repetir aqui. Você precisa olhar, olha para mim, diga comigo assim: eu preciso olhar para o sofrimento desse tempo presente pela ótica de Deus, pela ótica da glória, da futura glória de Deus. E eu vou te mostrar um texto aqui. Irmãos, eu estou trazendo uma palavra de Deus hoje para você. É uma palavra de conforto, é uma palavra de edificação, de exortação. Porque às vezes, uma tribulação, uma provação de Deus, às vezes a gente bota tudo a perder, porque a gente não compreende, a gente não tem uma visão correta daquilo. Olha o que aqui Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículo 18. Olha aí, eu estou falando para você que você tem que ter uma visão correta do sofrimento presente, olhando para quê? Para a glória futura. Olha o que aqui diz aqui: porque para mim, vamos ler, fica gravadinho aí, vamos lá, 1, 2, 3. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com quê? Com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode dar uma salva de palmas para essa palavra aqui? Glória a Deus. Olha o que é que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia está dizendo que a gente não deve estar olhando, focando para esse momento aqui, porque tem algo que está sendo produzido maior ainda. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Ah, irmãos, isso aqui é consolo. Eu estou aqui passando por isso, mas o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: tem algo maior lhe esperando. Tem algo maior lhe esperando. Olha o versículo 17. Olha o versículo 17. Volta aí. O 17 diz assim: se nós somos filhos. Quem é filho de Deus aí? Dá glória a Deus. Quem é filho de Deus? Se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificado. Aleluia. Nós somos filhos, pastor, e os filhos também passam por isso. Passa, porque a Bíblia diz que Ele castiga o filho que ama. Se Ele está preparando você, se Ele está permitindo, é porque Ele está amando você, é porque você é amado de Deus. Não se preocupe, porque Ele está cuidando de você, e no final, querido, tudo coopera para o nosso bem. Dá uma olhadinha para o irmão, diz assim para ele: no final, vai fazer uma cara de crente que está gostando mesmo do negócio, diz assim: no final, tudo coopera para o seu bem, não se preocupe. Aí nós podemos citar aqui Romanos 8, 28, né? Olha o que aqui diz Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Que coisa maravilhosa. Deus hoje está tratando de muitas pessoas aqui. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: você está sendo hoje eu estou citando muito isso, mas você está sendo um instrumento. Diga para ele assim: você não está só. Fala, irmãos. Diga assim: você não está só
nessa provação. Você não está só nesse momento, nesse deserto. Você não está só. E eu fecho aqui, eu vou finalizar. A gente continua depois. Abre a sua Bíblia e bota aqui, Juninho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 17. Porque a nossa leve, fala comigo que fica guardadinho aí, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eita glória! Você sabe o que é que essa palavra está dizendo, irmão? Quando você sai, você não sai machucado, doente. Quando você sai de uma prova dessa aí, você não sai penga, né? Capenga, né? Como diz aí? Capenga, né? Você sai, sabe como? De cabeça erguida. Lá, chanera caçuga. Você sai de cabeça erguida, porque sobre você, olha, tem um peso eterno de glória muito excelente. Escuta aqui, se você teve decepção nesses dias, se você perdeu o controle de alguma situação, escuta o que eu vou te dizer, e é Deus me usando. Deus está dizendo para você hoje: espera o final das coisas. Eita glória! Se você está decepcionado, se você teve alguma coisa que fugiu, e você já está sofrendo antes, espere para o final das coisas, porque essas provações, o texto está dizendo isso, elas são passageiras. Ela vai passar, e Deus não vai deixar marcas, cicatrizes na sua vida. Você crê nisso? Deus está cuidando disso de você. Eu não sei o seu estado de vida que você está hoje aqui, mas Deus está cuidando de você. Você não está só. Pega essa palavra, pega. Você não está só. Se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Põe aí Isaías 43, 2. Olha o que é que está escrito aqui, ó. E eu vou terminar citando isso aqui. Quando passarem pelas águas, você vai recebendo. Isso aqui é profético, é a palavra, ó. Não sou eu que estou falando não, ó. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, diz o Senhor. Fica de pé, vamos orar. Aleluia.